Olá, meu nome é Enzo Hideki Wata e hoje eu vou falar um pouco sobre meu trabalho de final de curso para o curso de Engenharia da Computação na Unicamp. Meu orientador é o professor Dr. Hélio Pedrini e meu trabalho é uma análise de modelos de IA na interpolação de quadros de mangá. Esse trabalho ele vai seguir o meu relatório final do TFC. Ele vai ser dividido em 5 partes, sendo elas a introdução, os trabalhos relacionados, a metodologia, os resultados e a conclusão e considerações finais. Bom, vamos lá. A indústria da animação japonesa, também conhecida como anime, é uma das indústrias de entretenimento mais renomadas e influentes do mundo. Ela cativa audiências globais, com narrativas complexas, personagens carismáticos e estilos visuais distintos. Ele vem se tornando cada vez mais um fenômeno cultural. Mas por trás disso, existe uma realidade pouco conhecida, que é das duras condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais da indústria. O objetivo desse trabalho é auxiliar na construção de um anime. O nosso objetivo é tentar gerar uma prévia de uma roteirização de anime a partir do mangá. O mangá sendo ele o trabalho original, de onde vem o anime. Para isso, a nossa abordagem, a gente propõe uma abordagem utilizando inteligência artificial. Particularmente as IAs voltadas para interpolação de quadros. Nossa abordagem basicamente receberia 2 quadros subsequentes e a gente tentaria gerar um quadro intermediário que complete essa sequência. Diferente das IAs de interpolação que a gente tem hoje em dia, esse trabalho é um pouco mais desafiador porque quadros de mangá não tem não tem um tempo fixo entre os quadros e muitas vezes essa distância temporal é muito grande, o que dificulta muito no processo de interpolação, já que para quadros de mangá, por ser uma expressão artística, muita coisa se baseia na interpretação do leitor e na própria mente do leitor em criar uma fluidez imaginária a partir dos quadros estáticos. O anime, ele cria essa fluidez e transforma quadros estáticos em algo animado, algo fluido. Então, nosso objetivo é pegar esses quadros e tentar transformar eles em algo em uma prévia para transformar isso em algo mais fluido a partir de profissionais. Um outro desafio que a gente enfrenta também é que a indústria de mangás e animes, ela sofre não, mas ela tem direitos autorais complexos. Então, a gente tem muita dificuldade de conseguir dados de mangás e animes para fazer trabalhos acadêmicos, industriais e tal. Então, por isso mesmo que não existem muitos trabalhos sobre isso. No nosso caso, para tentar contornar essa questão, a gente optou por usar uma base de dados aberta de mangás, a Mangá 109. Ela é muito rica, tem vários tipos de mangás e ela também tem muitas anotações que vão ser relevantes para a gente. Ao longo do nosso projeto, a gente avaliou o desempenho de IAs de interpolação de filmes e animes aplicados ao nosso caso, a de quadros de mangás. A gente almeja não só compreender esse comportamento, mas, se possível, também refinar essas redes para atender o que a gente deseja, que é a interpolação de frames. Uma interpolação boa de frames. Bom, partindo agora para os trabalhos relacionados. Um dos principais trabalhos relacionados é o do próprio Mangá 109. Bom, falando um pouco mais especificadamente de um mangá, né? Mangá
é um tipo de multimídia, um tipo de entretenimento que ele possui uma representação única no mundo, assim. Ele é basicamente uma sequência de quadros de imagens binárias, ou seja, preto e brancas, desenhados à mão, e com balões de fala. Do ponto de vista da área de multimídia em si, é, a gente tem muitas poucas pesquisas relacionadas a mangá em comparação com outros tipos de imagem, justamente por causa dos direitos autorais que foi dito antes. E por conta disso a gente tem uma falta muito grande a gente tem uma falta tanto de dados quanto de dados de boa qualidade e dados em geral que gera uma falta de pesquisas e artigos sobre isso, né? Sobre esse tipo de imagem. Bom, o que contorna esse problema pra gente aqui é o Mangá 109. Ele atualmente é a maior base de dados de mangás e ele é exclusivo para pesquisas. Ele é totalmente proibido para uso industrial, então é isso. Ele contém 109 títulos de 94 autores, num total de 21.142 páginas. O, os mangás eles estão anotados, eles têm várias anotações. Dentre elas, anotações de quadros, que são as mais importantes pra gente, anotações de personagens, de faces e de falas. Pra gente aqui, a gente vai usar só as anotações de quadros. Elas já bastam para o que a gente busca fazer nesse trabalho. Bom, de trabalhos relacionados à interpolação, a gente tem aqui uma divisão de dois tipos, duas áreas principais aqui. A primeira é a interpolação para vídeos. Já foi muito estudada. Algumas pesquisas propõem algumas interpolações baseadas em fases para que executam muito bem em movimentos curtos, né, em tempos curtos entre quadros. Tem algumas baseadas em kernel, que também são muito boas para movimentos curtos, mas não performam bem para tempos grandes entre quadros. No nosso caso, como mangás tem tempo variável, muitas vezes tempos muito grandes para esses modelos, a gente precisa buscar também modelos que interpolam bem quadros com distância temporal larga. Alguns estudos que fizeram isso propuseram uma utilização de um Voxel Flow 3D para amostrar as entradas dos quadros intermediários. Outros propuseram um fluxo bidirecional e máscaras de oclusão para interpolação de vários quadros. Alguns também utilizam um treinamento de uma grande gama de sequência, como o trabalho citado aqui, que usa 4.000 sequências, que, embora seja uma abordagem viável, ela não vai servir para o nosso caso, já que a gente tem uma limitação de dados, como já citado antes. E assim como e assim, tanto esse trabalho para 4.000 sequências quanto o que estima fluxo bidirecional e máscara de oclusão, ambos eles não performam bem para variações de tempo distintas das que ele foi treinado. O que é um problema para a gente também, porque os quadros de mangá não têm um tempo determinado entre os quadros. Bom, partindo agora para a metodologia. A primeira parte do nosso trabalho foi adaptar a nossa base de dados. Bom, mangás. Então, antes de mais nada, a gente precisa resolver um problema inicial das páginas de mangás, que é a ordenação dos quadros. Basicamente, uma página de mangá é constituída por quadros que vão ser lidos em sequência da direita para a esquerda, de cima para baixo. Mas, por mangás serem
uma forma de arte, não existe de fato uma padronização, tanto para o tamanho quanto para a ordem desses quadros. Cada autor tem sua forma de representar sua história e não necessariamente vai seguir essa mesma regra. Mas ela é uma regra geral que serve para a maioria dos casos. Aqui nessa figura eu tenho um exemplo de como seria a ordem de quadros a serem lidos. Então, começando por esse, que é o mais direita acima da página, depois seria o que está abaixo dele mais à direita, indo para o da esquerda e assim vai. Aqui no meio seria a divisão da página. Todas as páginas no dataset são páginas duplas, então a gente pode considerar sempre que o meio da imagem é um corte entre duas páginas. E a primeira página sempre sendo a da direita. Como falado antes, não necessariamente os mangás vão ter uma disposição de quadros padrão. Alguns podem ter quadros que tem dentro de outros que cortam, quadros que não seguem necessariamente essa regra. Vendo como humano a página, a gente consegue deduzir qual que seria a ordem. Para uma máquina não é tão simples assim. A primeira abordagem que a gente pensou foi usando uma distância simples entre o canto superior direito da página e o próprio canto superior direito de cada quadro. Aqui seria um exemplo desse tipo de ordenação. Então, o primeiro quadro ainda se manteria certo, o segundo, o terceiro também, o quarto também. Mas aqui a gente tem um problema, porque esse quadro tem um canto superior direito mais próximo do que esse, gerando uma desordem nos quadros. A ordenação de quadros é extremamente importante para a gente aqui, vale ressaltar, que acho que não falei antes, porque a interpolação de quadros se baseia também na ordem certa de quadros. A gente quer a ordem certa de quadros para gerar quadros que façam sentido. E para isso, para treinar isso, a gente vai usar três quadros em ordem, onde a gente pega o primeiro e o terceiro e tenta gerar o do meio, que aí a gente teria um ground truth, da onde a gente gostaria de chegar com a interpolação dos frames. Então, ter essa ordem correta é extremamente importante para a gente. Uma outra abordagem que a gente tentou utilizar também é por centroid. Por centroid, ele também acerta algumas vezes, mas aqui ele muda de... Aqui ele também erra a ordem. O 4, o 5, ele pula para cá o 6, vindo esse aqui como sétimo. Então, a ordem também não está 100% nesse caso. Pra gente, o que a gente utilizou foi uma outra ideia. Os próprios quadros aqui utilizam essa ideia, que é a seguinte. Para cada página, a gente vai definir um quadro inicial, que sempre vai ser o quadro mais à direita superior, isso mais acima e à direita possível. Então, para essa página à direita seria esse, para essa página à esquerda seria esse. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se tem quadros que tem um centroide dentro desse range. Então, vou pegar esse exemplo que é melhor. Então, dentro desse range, ver quais quadros tem esse centroide. Tem um centroide dentro do range e ver se tem algum outro quadro que tem um range maior do que o primeiro. E a gente vai considerar esse range maior como o range a ser considerado também para verificar quadros com centroide nesse range. Então, se esse quadro tivesse um range maior, ele seria considerado, a gente consideraria esse range como novo e buscaria de novo pelos quadros dessa mesma linha de quadros. O que a gente busca aqui é fazer uma linha de quadros. Então, fazendo isso de forma recursiva, mas com poucas interações, porque a gente tem uma limitação nas páginas, então geralmente não passa de 2 iterações, a gente consegue uma linha de quadros. Dessa linha, aqui um exemplo de range maior. Dessa linha, a gente vai começar pegando então
o quadro mais à direita superior possível, ele vai ser o primeiro. E a gente verifica se tem quadro abaixo. Se tem quadro abaixo, ele é o seguinte. Então, nesse caso, por exemplo, a gente teria essa linha de quadro, desses 3 quadros. Esse aqui seria o primeiro quadro e a gente verificaria se tem quadro abaixo. E se tem, ele vai ser o seguinte, dessa linha. Aí, tem dessa ordem, a gente excluiria esses e partiria para o próximo quadro mais à direita, que seria esse. Aqui segue a mesma ideia, o quadro mais à direita, não tem nenhum abaixo, parte para o mais à direita, acima possível, que é esse, e vê se tem embaixo. Seguindo isso, a gente consegue uma ordenação muito mais confiável do que as de distância que a gente buscou utilizar no início. E de forma geral, a gente tem uma acurácia maior na ordem. Infelizmente, a gente não conseguiu alguma forma de validar a quantidade de quadros que estão corretamente ordenados. Mas, em comparação aos outros métodos que a gente tinha, que por uma pequena amostragem a gente já via erros, utilizando esse método a gente reduziu bastante esses erros, tanto para as mesmas amostragens como para amostragens diferentes de páginas, conseguindo ordenar de forma correta os quadros. Aqui abaixo eu tenho um exemplo de ordenação errada de quadros do algoritmo. A gente consegue ver que aqui já tem um erro de 2, 3, mas a gente tem uma sobreposição de quadros também, o que dificulta bastante aí o algoritmo. Aqui também é uma sobreposição de quadros. Então, todas essas escolhas artísticas dos autores dificultam bastante a própria ordenação de quadros que a gente deseja fazer. Mas, como já falado antes, para um resultado geral a gente consegue uma boa ordenação. Bom, partindo agora para os modelos de interpolação que a gente utilizou. A gente utilizou 2 principais modelos para fazer os nossos experimentos, e um deles foi o Anime Interp. O principal objetivo desse modelo é realizar interpolação de animações, já que as técnicas de interpolação, em geral, elas não geram interpolações decentes para animações. Os principais motivos para isso são que animações elas consistem basicamente de um esboço de linhas explícitas, que dividem a imagem em segmentos de cores suaves. Isso faz com que os pixels de um segmento sejam semelhantes e produza texturas insuficientes para a geração desse código intermediário. Outro motivo é que animações também usam expressões muito exageradas, o que resulta em movimentos não lineares e movimentações extremamente grandes. Então, então essa se torna uma grande motivação para o uso desse modelo, já que é um modelo que trabalha com uma arte objetivo nossa, que é de animação, e tem esses mesmos problemas que a gente em relação a movimentos não lineares e grandes, né? Bom, o modelo em si, ele recebe 2 imagens, 0 e 1, e estima um fluxo F0 e F01 e F10 entre as 2 imagens, gerando um fluxo de ambas as direções, usando um cálculo de SGM, que será explicado. Tudo isso será desenvolvido mais daqui a pouco. Depois, esse fluxo estimado ele é inserido numa rede neural recorrente, gerando fluxos mais refinados. E por fim, a gente deforma as imagens de acordo com os fluxos, tentando gerar essa imagem intermediária. Bom, o que é esse SGM? Segment Guided Matching. Bom, ele consiste em 4 etapas: uma segmentação por cor, uma extração de features, um matching por cor e geração do fluxo. E apesar assim do uso de cores para a geração do fluxo dos frames,
A arquitetura do modelo ainda pode ser válida para o nosso caso, se a gente conseguir fazer, já que ela ainda consegue fazer algumas segmentações decentes. Então, ela ainda assim é um modelo que é fortemente considerado no nosso trabalho. Bom, vamos lá. A segmentação por cor. Ela é baseada num outro artigo que adota um filtro laplaciano para extração dos contornos da imagem. E depois ele aplica o algoritmo de Trapped Ball para o preenchimento dos contornos. E assim conseguir achar essas peças de cores da imagem, né? Disso, a gente gera um mapa de segmentação, onde a gente pode numerar cada pixel, os pixels de cada cor com ID. Depois disso, as imagens são passadas por um modelo pré-treinado, o VGG19, e são extraídas as features das imagens. As features de menor escala sofrem um pooling de downsampling no mapa de segmentação e são concatenadas juntas. Depois disso, cada cor é representada por um vetor de features de dimensão n. Assim, a imagem se torna basicamente uma matriz de K por N, onde K é a cor e cada linha da matriz representa as features da cor correspondente. Com essa matriz, a gente gera. Com essa matriz de features, a gente vai fazer esse matching por cor, que estima ele vai usar essas matrizes para estimar um mapeamento consistente de cor entre 0 e 1. E gerando esse M0 para 1 e M1 para 0, esse mapeamento, onde a iésima cor do primeiro quadro, o mapeamento de M0 para 1 de I, vai indicar a máxima verossimilhança no segundo quadro. Então a gente consegue correlacionar os dois quadros a partir da cor. O fluxo então é gerado usando um fluxo óptico bidirecional denso, em que para cada par de matching de cor é calculada a variância dos centroides e depois a deformação local. E aí a gente consegue gerar esse fluxo bruto, essa estimativa de fluxo. Depois disso, esses fluxos passam por uma rede neural de fluxo recorrente. Então ele vai receber o fluxo calculado pelo SGM e vai tentar refinar eles usando essa rede. Ela foi inspirada no fluxo óptico de Raft. E tem dois principais motivos para o uso dessa rede. O primeiro é a etapa de matching por cor, alguns pares podem gerar um fluxo nulo em alguns lugares. E essa rede resolveria esses casos. E outro motivo é que o SGM é mais preciso para movimentações largas, enquanto a RFR é mais preciso para predizer deformações não lineares e movimentos exagerados. Assim, de certa forma, um completa o outro, né? Essa arquitetura da RFR é baseada na arquitetura de Transformers para refinar recorrentemente o fluxo por pares. Primeiro mapeamento a nível de pixel é aprendido para mascarar os valores não viáveis por uma CNN. Esse mapeamento é aplicado ao fluxo de SGM para ser refinado, depois uma série de resíduos são aprendidos através de uma GRU convolucional. Por fim, a gente gera esse fluxo refinado
a partir da, dessa iteração. Tendo esse fluxo refinado, a gente pode então gerar esse frame intermediário. A estratégia adotada para isso foi a de Soft Splat. Então, basicamente, um conjunto de features são extraídos de 0 e 1, usando uma multiscale CNN. As features e os códigos são distribuídos por uma solução para a posição central, utilizando o fluxo, e geram essa imagem intermediária. A loss function usada para toda essa arquitetura é a distância entre a imagem gerada e a imagem real. O outro modelo que a gente utilizou foi o film. Ele propõe principalmente uma interpolação tanto de distâncias temporais curtas e distâncias temporais longas. Para o nosso caso de quadros de mangá, ele se torna muito útil, já que, como já mencionado antes, os quadros não têm um tempo determinado entre um padrão determinado de tempo entre os quadros. Então, essa rede se torna muito útil para a gente. A abordagem utilizada para lidar com esses movimentos largos é utilizando uma pirâmide de features. Mas existem dois problemas. Objetos pequenos e que se movimentam rápido desaparecem, e o número de pixels diminui drasticamente a nível grosseiro de interpolação. E para tentar resolver todos esses problemas, o filme ele propõe um compartilhamento de pesos das convoluções entre cada escala da pirâmide. O filme tem basicamente 3 principais estágios, que é a extração de features compartilhadas, a estimativa do movimento independente da escala e o estágio de fusão da geração da imagem final. Bom, partindo agora para a extração de features. Para a extração de features foi adotado o extrator de features já de um outro artigo que faz o compartilhamento de features entre as camadas convolucionais. Ele vai criar um scale agnostic, uma pirâmide de features scale agnostic. Então, primeiro é criada uma pirâmide das imagens de entrada, uma pirâmide de features da imagem de entrada, e utilizando elas é construído uma pirâmide de features usando um encoder UNet compartilhado. A extração é feita por profundidade para cada nível. Então a gente vai gerar features para cada nível e a nível de profundidade também. Aqui eu tenho um exemplo, aqui tem uma arquitetura principal do filme. Então, para cada nível, a gente divide a imagem de forma piramidal e passa e gera a pirâmide de features, e a cada nível ele gera uma densidade maior. Bom, tendo essa pirâmide de features, a gente vai para a estimativa do movimento. Essas pirâmides de features elas vão ser usadas para calcular um movimento bidirecional a cada nível da pirâmide. A estimativa vai começar do nível mais grosso para o mais fino. E com isso já é computado o fluxo orientado de cada nível, como a soma residual e o fluxo amostrado dos níveis mais grossos. Então, a partir disso, é criado uma pirâmide de features intermediária. E vai ser ela que vai ser usada para a geração da imagem. Então, ela vai pegar a fusão, que é o estágio final, basicamente vai pegar essa pirâmide de features do quadro intermediário e os movimentos bidirecionais para entrar num decoder similar ao do UNet
para gerar esse quadro intermediário. Bom, a loss, a loss function desse modelo. Basicamente tem três principais loss functions desse modelo. A primeira é para a reconstrução da imagem final, que é basicamente definida como a diferença entre a imagem gerada e a imagem real. A segunda loss function seria para melhorar o detalhamento das imagens. Então é adicionado um loss percentual usando a norma de L1 das features do VGG19. Então essa loss percentual vai ter essa cara aqui e é isso. Por fim, a gente tem uma loss de estilo. Essa L-gram. Ela vai ter essa cara aqui, onde a matriz gram do quadro de interpolação da enésima camada vai ser dada por isso, e a matriz gram pode ser de forma assim. A loss final vai ser a loss combinada dessas três loss com pesos determinados empiricamente. Bom, partindo agora um pouco para os detalhes de implementações que a gente fez durante esse trabalho. O primeiro, como já foi dito antes, foi o processo de ordenação dos quadros em si, né? Depois disso, a gente dividiu os quadros em trios ordenados, para a gente obter essa estrutura de imagem 1, imagem 2 e imagem intermediária, imagem meia. Assim a gente consegue alimentar tanto o anime interp quanto o filme. O anime interp, antes dele entrar no modelo em si, ele precisa fazer o cálculo de SGM, como eu já comentado antes, para depois tentar treinar ou refinar o modelo. No caso do filme, a gente só precisa organizar os dados da forma com que ele precisa de entrada e conseguir gerar os quadros. Para tentar fazer esse refinamento dos modelos, basicamente a gente tentou congelar os mesmos tipos de peso de ambos e fazer o refinamento do resto. A gente tentou fazer o refinamento atualizando os pesos dos modelos relacionados às camadas temporais, então as camadas recorrentes de ambos os modelos e as de síntese da imagem final. Também tentamos fazer só tentando fazer só o refinamento da camada de síntese da imagem final. Por fim, a gente também tentou fazer um novo treinamento usando só os dados coletados pelo Mangá 109. Bom, partindo agora para os nossos resultados. Para testar as redes e conseguir ver como que elas estavam performando com seus próprios dados e com dados novos, a gente primeiro fez um teste de sanidade. Esse teste de sanidade foi utilizando as próprias sequências usadas em treinamento. Então aqui eu tenho um exemplo de 4 sequências. 3 delas são sequências usadas de fato em treinamento, e a quarta é uma montagem com essas 3 sequências simulando um mangá em si, com quadros de cada parte das cenas que fazem sentido de forma sequencial. De forma geral, analisando a sanidade das redes, a gente consegue perceber que tanto para cor quanto para sem cor, os dois modelos conseguem interpolar bem o segundo frame. Ele gera muito bem o segundo frame. Mas para esses casos a gente está trabalhando com frames com uma distância muito curta. Então é possível notar uma outra diferença, alguns detalhamentos que não tem alguns quadros, mas de forma geral, para o nosso objetivo,
são boas, a gente consideraria boas interpolações. Partindo agora para cena montada. A cena montada pega basicamente um quadro de cada uma das três sequências e gera um novo trio de sequências aqui, um novo trio de imagens. Então, essa daqui seria a nossa imagem objetivo e essas duas aqui as imagens geradas. Dessas duas aqui seriam geradas pelo filme e a de baixo pelo Anime Interp. Assim como a gente pode ver aqui, o filme, ele, só para relembrar, ele está pegando esse e esse quadro como entrada. Você consegue perceber que ele está pegando elemento dos dois quadros e tentando gerar o que será um meio intermediário entre eles. Mas e consegue notar que tem algumas coisas que estão aí de fato, que poderiam até fazer sentido, mas que no estado atual não fazem ainda. Só fica uma deformação de imagens. Serve tanto para o preto e branco quanto para o colorido. No caso do Anime Interp, a imagem gerada parece muito mais um borrão. Dá para notar que algumas coisas ainda são parecidas com as duas imagens geradas, as duas imagens de entrada, mas vale notar que pro caso de preto e branco, a imagem fica muito pior, até porque o Anime Interp usa como base de entrada o SGM, que utiliza da cor para conseguir mais informação. E aqui não é o que está acontecendo. Então ele só gera um borrão que fica muito difícil de identificar o que está acontecendo. Observando isso daqui, a gente já pode imaginar o que vai acontecer se a gente passasse os quadros de mangá direto para as redes. E é isso que temos aqui. As imagens foram reescaladas para conseguirem passar na rede, né? Mas aqui seria o primeiro frame, o segundo e o terceiro aqui. É possível notar que o filme ele consegue gerar traços que fazem mais sentido, ainda não são coesos, mas fazem mais sentido do que o Anime Interp. O Anime Interp tem muito mais borrões do que, de fato, traços e linhas, cores do que o filme. Mas é possível ver algumas vezes alguma coisa que faça sentido no Anime Interp. Aqui um outro exemplo. Aqui, a princípio, deveria ser um pouco mais simples esse exemplo, já que a cena é muito mais simples, já que passa de uma garotinha num quadro à frente indo para um quadro atrás. E a gente consegue perceber que ambos os modelos não performam muito bem assim. Esse caso, as imagens ainda não são boas, as informações ainda são borrões, no caso do Anime Interp, no filme parece que é um recorte de cada uma das imagens, tentando gerar essa imagem intermediária. E aqui são alguns outros exemplos. Borrões, aqui ainda tem alguns recortes que estão aqui, a textura daqui tá aqui. A gente consegue ver que ambos estão tentando usar realmente as informações dos dois quadros de entrada para gerar o quadro intermediário, mesmo que ainda não consigam gerar bem esses quadros. Bom, por fim, conclusão e considerações finais. De fato, os resultados obtidos não alcançam o nosso objetivo final. Esse trabalho serviu muito mais como uma análise do que os modelos que a gente tem atualmente conseguem performar em relação à interpolação de quadros de mangá. Mas isso não quer dizer que a gente não tentou fazer outras coisas. A gente de fato tentou fazer o treinamento das redes do zero usando os quadros de mangá, assim como tentamos também fazer o refinamento das redes. Contudo, devido ao tempo disponibilizado para o trabalho, de 4 meses, e as máquinas disponíveis, que basicamente foi usando o Google Colab
pago. O tempo que ambas as tarefas tinham para ser feitas superava em muito o tempo que eu tinha o tempo disponibilizado para o projeto. Então, por exemplo, o treinamento demoraria 72 dias. Então, não foi possível fazer esses experimentos, mesmo que a gente gostaria muito que fosse possível que a gente tivesse feito. Seja tendo uma máquina melhor ou mais tempo também. Então, essas foram as principais limitações do nosso trabalho para não conseguir desenvolver algo melhor. Para trabalhos futuros aqui, acho que vale considerar esse próprio treinamento e refinamento dos modelos, assim como uma abordagem de. Eu proponho aqui uma abordagem, uma arquitetura que envolva os dois modelos, tanto o Animentep quanto o filme, que acho que são os dois modelos mais promissores atualmente para esse tipo de tarefa, já que um deles trabalha muito bem com quadros distantes e outro com movimentos não lineares, focados bastante em animações, né? Talvez modificando um pouco essa segmentação do Animentep, fazendo uma própria segmentação, para não depender e gerando esse mapa de matching de partes das imagens. Sem usar cor, talvez a gente consiga performar muito melhor nessas interpolações, usando esse conjunto tanto de modificações e mudança das arquiteturas, uma junção das arquiteturas. Por fim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção.